Na minha opinião, o momento português que teve mais consequências na história universal aconteceu há 500 anos. Não foi a passagem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, não foi a chegada de Vasco da Gama à Índia, não foi a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, não foi a conquista de Goa por Afonso de Albuquerque. Em 1512, há precisamente 500 anos, um pequeno grupo de portugueses chegou aqui e descobriu finalmente onde é que se localizavam as míticas Ilhas das Especiarias. A partir desse momento, Portugal, a Europa e o mundo nunca mais foram os mesmos. Kurangkai kata agar kau mengerti yang membuatku ingin pergi darimu. Ku tak sanggup lagi hidup begini dihantui rasa. Para nós que sabemos tudo, nós, os habitantes do Ocidente do século XXI, é-nos difícil perceber a atração que as especiarias exerceram sobre a Europa da Idade Média. Mas essa Europa não sabia nada sobre as especiarias. Não sabia o que eram, de onde vinham, como se cultivavam. O mistério que as rodeava era a razão da sua popularidade. Para um mercador do norte da Europa, de uma cidade como Hamburgo ou Dijon, amêndoas de Portugal ou orégãos secos e triturados que chegavam do Mediterrâneo eram especiarias. Tudo o produto alimentar que era pequeno, caro e raro era uma especiaria. Mas na realidade estes produtos não são especiarias, são apenas especiais. E não é por acaso que a palavra especiaria e a palavra especial têm a mesma raiz semântica. Oriundas dos trópicos, as especiarias são produtos comestíveis obtidos de diferentes partes de plantas aromáticas, como a casca, a raiz, o fruto ou a flor. Entre as especiarias mais procuradas na Idade Média, encontrava-se a canela, o gengibre, a pimenta e, particularmente, o cravinho, a massa e a noz moscada. Uma das características das especiarias, e talvez aquela que melhor explica o seu preço astronómico na Europa na Idade Média, era o mistério da sua origem. Mesmo os mercadores que participavam na rota das especiarias sabiam que eram apenas elos de uma cadeia, mas não sabiam reconstituir o seu percurso desde o cultivo até ao consumo. As grandes questões da Idade Média eram de onde vinham, como se cultivavam, como se reproduziam as especiarias, mas a grande questão era outra. Seria possível viajar diretamente até à sua fonte? Produzidas no sul da Ásia, as especiarias viajavam milhares de quilómetros por todo o mundo antigo, sem perder as suas qualidades. A canela tinha origem no Sri Lanka, a pimenta em Java e no Malabar. O cravinho e a noz moscada provinham única e exclusivamente de dois pequenos arquipélagos a norte da Austrália, a sul das Filipinas, a oeste da Papua e a leste do Bornéu. Apreciadas sobretudo no Império Chinês e na Pérsia, chegavam também à Europa através de Veneza, por isso mesmo a mais rica cidade europeia da Idade Média. Mas afinal, o que é que possuíam as especiarias que as tornava tão importantes na Europa da Idade Média? Não havia uma razão única. Por um lado, a comida era extremamente monótona. Seca ou salgada, que era a única forma de a conservar, tinha também muitas restrições religiosas. Na Quaresma, nas sextas-feiras e no Advento, devia ser particularmente insípida.
Não admira, portanto, que sempre que um chefe medieval tinha a oportunidade, exagerava no gostinho das especiarias. Olá, Hélio. Olá. O que é que nós estamos a preparar hoje de medieval? Não vamos preparar uma receita em si, mas uma mesinha que é retirada do códice da Infanta Dona Maria, que é um códice do século XV e que chega até nós com algumas receitas. Entre elas, esta mesinha que é para a esquinência, ou seja, para a amigdalite. Esta era outra da valência das especiarias na Idade Média. Tinham fins terapêuticos. Isto porque o homem da Idade Média, tal como os gregos, os romanos e os árabes, seguia uma teoria da medicina chamada Teoria dos Quatro Humores. O que é a Teoria dos Quatro Humores? Nós temos 4 humores principais, portanto, o sangue, a fleuma ou linfa, a bilis amarela e a bilis negra, preta, que são oriundos, produzidos pelo coração, pelo cérebro, pelo fígado e pelo baço. Cada indivíduo tem um equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio e surge uma doença, é preciso restabelecer esse equilíbrio. E o equilíbrio vai-se restabelecer fazendo sair esse humor, o chamado humor pecante. E isso faz-se através de sangrias, de purgas, da aplicação de produtos diuréticos. As especiarias tinham também qualidades associadas. E conhecendo essas qualidades, era possível escolher uma especiaria ou um conjunto de especiarias que, pelas suas qualidades, fossem opostas ao humor. E, portanto, era através desta oposição que se podia restabelecer o equilíbrio do paciente. Hélio, o que é esta receita? O que é que nós temos aqui? Então, temos cravinho, temos noz moscada, temos o alva de cães, açúcar e gengibre. Isto tudo é triturado no pilão e depois manda a receita que se meta por gorgomilo, ou seja, pela garganta abaixo, com os 3 dedos. Eu não estou com amigdalite. Mas imagina que está com amigdalite, ainda por cima ter que enfiar o pó com os dedos e depois beber um copo de água fria, que é exatamente o que diz aí. Não é um exagero de especiarias nesta e nas outras receitas do livro? Sem dúvida alguma, porque as especiarias, muitas delas, serviam só para ostentação, serviam só para status, para mostrar a riqueza que a família tinha, o poder económico que ela tinha, quando faziam estas iguarias, estas receitas. E aqui estão 3 razões que explicam a importância das especiarias na Idade Média. Tinham valência culinária, serviam para fins terapêuticos e permitiam ostentar riqueza e posição social. Mas ainda havia uma outra questão. Será que tinham uma origem divina? Na Europa da Idade Média, o paraíso terrestre está no Oriente, localizado no Oriente, e aí nós temos muitas plantas odoríferas, temos bedélio, temos ouro, temos mirra, temos tudo o que é precioso está no paraíso. E, portanto, esta necessidade de se aproximar do paraíso também me parece que é, se eu não posso lá ir, então que as plantas venham até mim. Talvez a mais célebre frase da história de Portugal, e certamente a mais incisiva, é a justificação que a Armada de Vasco da Gama dá à chegada a Calicut sobre as razões que levaram os portugueses à Índia. Viemos em busca de cristãos e especiarias. Religião e comércio, o comércio de especiarias. Quando o Vasco da Gama chega a Calicut, o seu grande objetivo do ponto de vista económico, é obter as especiarias. Uma parte delas eram produzidas na própria Índia, nomeadamente a pimenta e o gengibre, outras próximas, como a canela, que era produzida em Ceilão, e havia depois outras especiarias bem conhecidas também, famosas, muito procuradas, mas que eram produzidas exclusivamente numas ilhas longínquas, que eram o cravinho, a massa e a noz moscada, e particularmente o cravinho, que só era produzido nas Molucas. E, portanto, numa fase inicial, elas são encontradas todas nos mercados do sul da Índia, mas ficaram ainda muito longe, ou seja, os portugueses, durante os primeiros 10 anos da sua presença no Oriente, vão trabalhar para conseguir implantar-se económica e militarmente no Índico Ocidental, sempre pensando já em Malaca. Nas instruções para a expedição do Diogo Lopes de Sequeira, que supostamente seria uma expedição pacífica para fazer assentar trato e amizade com o sultão de Malaca, portanto essas instruções são do princípio de 1508, já se diz e já se indica ao capitão-mor da expedição, Diogo Lopes de Sequeira, que deveria colocar padrões, enfim, aqueles marcos que assinalam o descobrimento, nas Ilhas do Cravo.